Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem ficar sentados mesmo? Obrigado aí, os irmãos que ficarem em pé. Eu também vou marcar, irmãos, Quantos irmãos estiveram aqui naquela palestra e jantar dos namorados que nós fizemos? Quantos casais aqui? Vários, né? Pois é, eu vou organizar junto com o pastor Washington, os irmãos, e nós vamos fazer antes de nós terminarmos agora um ano, finalizando com chave de ouro. Eu até falei com eles até compraram já os livros dos Casados para Sempre, mas devido a alguns irmãos não ter dado os nomes e o tempo, não foi possível ainda fazer. Mas eu vou pagar todo o material e a gente vai, assim que começar, nós já vamos aí romper com o nosso curso, Casados para Sempre, e vai ser bênção de Deus. Atos capítulo 5, versículo de número 25, até o versículo de número 32, depois nós vamos pular para o capítulo 12. Estamos trazendo uma série de estudos sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Se Jesus não voltar até terça-feira, aí nós entramos no capítulo 6. E é bom porque eu já tive uma pausa, né? Um direcionamento aí. Está ali no telão. Eu vou ler na linguagem que está no telão, que a minha Bíblia está um pouquinho diferente. Diz assim: E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vamos para o capítulo 12, a partir do versículo 1. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas o que a igreja fazia, irmãos? A igreja fazia continuava orando por ele a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Assim como o Senhor tem falado conosco nas terças-feiras passadas, que o teu Espírito Santo tome a direção, Senhor, desse trabalho, desta palavra, desta ministração nesta noite, e que possamos sair daqui fortalecidos, exortados, consolados e edificados e direcionados pela tua palavra. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vendo dentro desse texto,
E só lembrando da nossa escola, né, irmão Alex? Domingo, venha para a escola dominical. Domingo passado nós tivemos o Retiro dos Homens, teve aula aqui, a pastora Luci deu uma aula abençoadíssima. As irmãs comentaram que valeu a pena. Irmãos, nós vemos algumas coisas, eu tirei algumas lições importantes para nós, acerca desse momento em que a igreja do Senhor era uma igreja que não temia os seus inimigos. Eu estava lendo isso aqui essa semana, hoje dando mais uma olhada, dentro desse crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos, nós observamos que era uma igreja valente. Às vezes nós cantamos aquele hino, ser valente na batalha contra o mal, ser valente. Mas quando nós temos que enfrentar as batalhas da nossa vida, nós tememos, às vezes nos acovardamos, às vezes queremos abandonar o barco, entregar o cargo, deixar de fazer o chamado de Deus, atender o chamado de Deus, deixar de fazer a obra, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E ainda quando um irmão, às vezes, fala uma coisinha assim da gente, pastor Marcelo, a gente já começa a dizer, estou sendo perseguido, não vou mais fazer. Mas quando vemos aqui esses servos de Deus, há algumas coisas acontecendo ali, porque eles começam a perseguir aqueles crentes ali em Jerusalém, e uma das coisas era para satisfazer, até mesmo Herodes ter ali a sua fama, a sua posição diante da sociedade, para mostrar o seu poder, porque quanto mais a igreja crescia, mais a igreja, para eles, né? Para eles era uma ameaça, e os perseguidores da igreja, além de termos 3 grupos que perseguiam a igreja, que eram os saduceus, que era um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Ali também haviam, né, o grupo dos sacerdotes, que eles tinham o apoio, né, esse grupo dos saduceus tinha o apoio dos sacerdotes ali, daqueles anciãos do templo. A outra coisa também que tentavam atrapalhar ali o ministério de Jesus, tentaram atrapalhar também o crescimento da obra de Deus, era exatamente esses grupos religiosos, os fariseus, e eles perseguiam a igreja, eles não queriam que a igreja crescesse, desenvolvesse, porque eles sentiam que aquilo era uma ameaça para a parte religiosa e para a parte política. E nós também temos visto que a igreja ela tem se deslanchado no Brasil. E nós vemos também que existem alguns levantes contra a igreja exatamente por isso. Porque a parte política já percebeu que a igreja tem poder. Que quando a igreja quer, ela tira e ela põe. Mas nós observamos também que muitos grupos religiosos também têm se levantado contra a igreja. E outros religiosos, falsos mestres, pessoas que entraram com heresia, abandonaram a fé, também têm se levantado contra a igreja do Senhor. Só que a igreja, ela não teme essas coisas. Como eu falei terça-feira passada, a igreja do Senhor tem respaldo dos céus. A Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nada vai impedir a igreja de avançar. E em meio a todas estas perseguições que nós vemos aqui, nós vemos uma coisa que acontece, que eles querem calar a voz, mas esses homens cheios do Espírito Santo diziam, não queremos mais que vocês falem no nome desse homem aqui.
está proibido falar no nome de Jesus. Eu até hoje, eu estava ouvindo, Maulaudir hoje está ali, né, Maulaudir? Eu estava vendo uma postagem, Maulaudir, dizendo assim, as coisas invertidas. É proibido entregar Bíblia nas escolas e depois eles liberam para entregar no presídio. Como as coisas são invertidas, não era muito melhor evangelizar as crianças, que elas mudassem, tivessem o coração segundo a vontade de Deus, elas não iriam para lá. E com essas inversões de valores, é o que nós estamos enfrentando. E exatamente isso aqui, que a Bíblia nos relata, que eles queriam calar. Irmãos, a todo instante, o inimigo ele quer nos calar. Ele quer fazer com que a gente não proclame o nome de Jesus. Na nossa família, às vezes nós temos uma parentela que alguém diz, olha, você veio aqui, mas eu não quero saber de falar de crente aqui nessa reunião nossa de família. Quero saber desse negócio de crente. Ou você faz uma reunião na sua casa e eles não vão porque sabem que você é crente e o nome de Jesus vai ser falado, vai ser glorificado ali. E enfrentamos essas adversidades por amor à fé, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mas quando esses homens enfrentaram isso, eles dizem, vocês já encheram Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, vocês já encheram dessa doutrina e agora quer nos acusar porque esse homem foi morto. Mas Pedro e os discípulos ali, os apóstolos, disseram para eles, se levantam e se posicionam. Irmãos, que coisa maravilhosa é um homem cheio do Espírito Santo, um homem convicto da sua fé, um homem determinado a não voltar atrás, porque aquele que põe a mão no arado, para trás não deve olhar. E eles se posicionam, e eles dizem, olha, eu quero dizer uma coisa, vocês são chefes, são sacerdotes, são religiosos, são políticos, mas tem uma coisa, nós fomos chamados para obedecer a Deus. Nessa questão que vocês estão impondo para nós aqui, importa obedecer a Deus e não aos homens. E nós vamos continuar falando sim, e dizer ainda mais para vocês, o Deus dos nossos pais foi o Deus que ressuscitou a Jesus. Aleluia! O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Está aí o verso 30, né? Ao qual vós matastes. Ou seja, vocês mataram ele, vocês não queriam que ele sobressaísse, mas tem uma coisa. O mais poderoso do que vocês foi lá na sepultura no terceiro dia e levantou ele dentre os mortos. Vocês suspenderam ele sobre o madeiro, mas o Deus de nossos pais o ressuscitou. Aleluia! E o versículo 32. E aí, aquele Pedro, que era medroso lá atrás, que negou Jesus lá atrás, ele obedece à ordem do mestre, ele faz parte dos 120 que ficaram lá buscando poder, porque se não buscar poder, meus irmãos, nós não damos conta de enfrentar o inimigo mesmo, não. Nós não damos conta de enfrentar os ataques do vil tentador. Mas Pedro agora era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Quem tem poder do Espírito Santo tem ousadia. Levanta a sua mão para o alto e diga, Senhor, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida covarde ao Evangelho, mas eu quero, Senhor, anunciar sem temor, eu quero ser instrumento, eu quero dar testemunho do Teu nome, eu quero falar que o Senhor ainda salva, ainda livra, ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo, e que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e que a solução é o Senhor na vida desta humanidade. E aí eles começam a dizer, nós não somos alguém que apenas ouvimos história, mas nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e alguém que está conosco, o Espírito Santo de Deus, que Deus deu àqueles, a quem Deus dá o Espírito Santo, irmãos? A quem? Crente desobediente?
Crente desobediente, irmão, até o diabo bate nele. Faz igualzinho aqueles filhos de Simão, quando vai lá tentando falar e diz, opa, Paulo eu conheço. Jesus eu sei quem é. Mas tem uma coisa, vocês deu peia nele. Irmão, você pensou, pastor Marcelo, que vergonha para aquele povo? Saindo gritando. Aí alguém diz, o que está acontecendo? O diabo está batendo neles. Quiseram expulsá-lo. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muito crente sacrificando, mas não obedecendo. Não obedecendo. Mas Pedro levanta e diz, nós somos testemunhas. Ninguém vai roubar esta alegria que tem dentro de nós. Ninguém vai tirar as palavras que ele nos ensinou. Ninguém vai nos impedir, porque nós temos também o Espírito Santo, que Deus deu, Deus presenteou, Deus encheu aqueles que lhe obedecem. Isso aqui, irmãos, é bom para nós pararmos um pouquinho e fazer uma reflexão. E dizer, por que eu estou tão vazio? Por que eu não glorifico mais? Por que eu não sinto mais a presença do Senhor? Você pode fazer um exame e buscar que tem alguns caminhos de desobediência. Mas quando nós obedecemos, o Espírito Santo tem prazer em nos usar. O Espírito Santo quer nos usar. Irmãos, que nós possamos nesta noite dizer, Senhor, me dá um coração obediente. Eu já quebrei a cara demais, Jesus. Já dei pancada em ponta de faca. Mas nesta noite, Senhor, eu quero ser um crente obediente. O Senhor me chamou, foi para ser testemunha. O Senhor fechou a boca da sepultura. Foi para mim glorificar o teu nome, anunciar que o Senhor ainda cura. O Senhor me deu livramentos. O Senhor mudou a minha história. O Senhor entrou na minha casa. O Senhor operou coisas gloriosas. Foi para que eu seja testemunha e não covarde. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recua. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é tempo de recuar, irmãos. Não é tempo de arrumar desculpas. Não é tempo de colocar culpa em ninguém pelo seu fracasso ministerial, pela sua falta de cumplicidade com o Espírito Santo, pela nossa falta de obediência ao chamado de Deus. Porque esses homens aqui, eles dizem, nós somos testemunhas. Nós vimos, dessas palavras que nós estamos falando, nós vimos vocês o matarem. Nós também o vimos ressuscitado. Nós somos testemunhas. Glória a Deus por isso. E aí, a igreja vai prosseguindo. Depois nós vamos estudar os outros capítulos. E do capítulo 6, nós vamos ver o trabalhar de Deus na igreja, quando, entre o capítulo 6 e o capítulo 12, Deus vai salvar o maior perseguidor da igreja. Nós ainda vamos falar sobre ele. Mas, dentro desta perseguição, nós vamos pular um pouquinho para o capítulo de número 12. Aleluia. Esta igreja, ela enfrenta a oposição. E eu vejo que às vezes muitos crentes ficam muito preocupados com essa questão da igreja enfrentar a oposição, até mesmo de governos e muitas coisas. Mas a igreja, irmão, ela sempre enfrentou oposição. Porque a igreja nunca andou com o mundo. A igreja anda na contramão do mundo. E todos que andam na contramão do mundo vão enfrentar oposições. Você não quer enfrentar nenhuma oposição lá no seu trabalho? Anda igualzinho o mundo anda, está tudo bem. Você não quer enfrentar nenhuma oposição no mundo espiritual? Fica um crente relaxado. Mas você quer ver você posicionar. Tem gente que fala assim, meu Deus, quando eu estava com a vida toda desconcertada, as coisas estavam dando tudo certo aí. Agora eu tomei um posicionamento e quero voltar ao primeiro amor, quero andar na presença do Senhor, estou deixando um monte de coisa para trás, e a coisa está feia. O
O inimigo está se levantado, é tanta luta, é luta no emprego, é luta na família, é luta até na própria igreja. Não é assim? Alegra o seu coração, meu irmão. Porque o Senhor te chamou para persistir, para prosseguir, para avançar, porque a vitória é daqueles que obedecem o Senhor. E louvado seja Deus por isso. E aí o que eles fazem? Lá no capítulo 12, eles vão mexer com os pastores da igreja. Eles vão mexer, porque eles pensaram, quando nós matamos o chefe deles, que era Jesus, ele ressuscitou. Mas ele já foi embora, não está aqui mais. Nós vamos mexer com os dele. Aí vamos pegar o irmão Tiago e vamos pegar o irmão Pedro, que são os dois pastores. E aí a Bíblia diz que naquele tempo, naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Aí ele começou assim, maltratando. Dava uma peia, soltava. Fazia ele perder o emprego, fazia perder os bens e maltratava. Só que chegou o momento que ele queria fazer a sua média diante dos outros, né? A sua média. Então ele ordenou ali, eu até estava lendo essa história, eu até anotei aqui, que ele ordenou que eles fossem espancados, provavelmente em público, para envergonhar e assustar aos outros seguidores de Cristo. Vamos começar mais light. A gente dá um coro neles publicamente, passa uma vergonha neles, eles perdem a credibilidade e larga dessa mania de ser crente. E para com essa história. Só, irmãos, que quanto mais eles batiam, maltratavam, mais a igreja crescia. A vida do crente é essa. Quanto mais nos espreme, mais azeite vai saindo. É azeite para a unção, é azeite para o candeeiro, é azeite para curar a enfermidade, é azeite para alimentar, é azeite. É quanto mais vai espremendo. E até o bagaço ainda serve de esterco. Crente nada na vida dele perde, irmão. Nada perde na vida do cristão. E aí, o que eles vão um pouquinho mais além? Eles dizem, agora nós vamos mexer com os 12 apóstolos. Nós vamos nesse cabeça. Porque não resolveu mexer com o povão, esse povo não para, esse povo continua, então nós vamos mexer com os apóstolos. E aí, traz Tiago, vamos matar ele à espada. É tão interessante isso aqui, porque os irmãos se lembram, nas Escrituras, que Lucas fala, principalmente Lucas fala sobre isso, que a mãe deles chegaram e disseram assim, Senhor, o senhor pode arrumar 2 lugarzinhos de honra para os meus filhos? Um o senhor põe à esquerda, o outro o senhor coloca à direita. Aí Jesus disse assim, o cálice que eu vou sofrer, vocês podem sofrer comigo? Os dois na hora disseram, podemos? Que palavra, hein, pastor Marcelo? Para que eu vou abrir aquela boca, hein? Agora a fé é testada. Chame Tiago, irmão de João. Dizem que provavelmente Tiago e João eram primos de Jesus por parte de Salomé. Os estudiosos dizem assim. Mas matou a espada Tiago, irmão de João. E olha o que ele viu. Matou o apóstolo, vendo que isso agradara aos judeus, que era também o terceiro grupo, que era o judaísmo, eu ia falar e pulei, continuou mandando. Diz, a coisa foi boa. Eu imagino, obreiros, que quando Tiago é morto à espada, os saduceus disseram, viva Herodes, esse é o nosso governador, né? E aí, ele vendo que isso agradara aos judeus, ele continuou, porque ele queria fazer amizadezinha com os judeus, sabia que os judeus eram contra Roma, que eles não se submetiam, que eles eram rebeldes,
ali, que a vontade deles mesmo era esganar os romanos, tirar o poder da mão deles. Então o que ele começa a fazer? Agradar. E quando ele vai agradar, ele mata Tiago à espada, e ele olhou e disse, essa coisa é boa, dá sucesso, dá ibope. Sabe o que acontece, irmão? Uma pessoa qualquer do mundo faz uma atrocidade aí, doutor Elifas, e aí passa lá uma reportagenzinha e está tudo bem. Mas quando é um pastor que fez uma coisa, vamos lançar na televisão, na internet, porque vai dar ibope. Vocês já viram que a coisa não mudou? É mais ou menos isso. Quando um crente escorrega, pode ter 100 funcionários, mas todo mundo vai levantar. Os outros fazem um monte de atrocidade e está tudo bem. Mas quando é um crente, e parece que as pessoas se agradam disso. E o pior é que até tem uns crentes indo junto na linha e se agradando também. Mas o que aconteceu? A coisa foi boa, vamos mandar chamar e prender Pedro. Só, irmãos, que sobre a vida de Pedro tinha uma promessa maior. O Senhor disse para Pedro, não era chegada a hora. Eu acho até interessante isso aqui, acho que até coloquei alguma coisa nesse sentido aqui, que eles, primeiro que Tiago queria ser grande, né? Até pus ele aqui, mas o Senhor fez ele ser o primeiro mártir ali dos apóstolos, né? Porque depois foi Estevão apedrejado, dos diáconos, mas mata ele ali, ao fio da espada. Aliás, esse aqui nós já estamos no capítulo 12, né? Estevão foi o primeiro mártir. Depois vem Tiago, o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. E dentro disso, o que acontece? A nossa vida, irmãos, nós precisamos de entender isso. Eu quero tirar uma lição importante para mim e para você. Às vezes, nós achamos que o plano de Deus e o projeto de Deus é igual para todos nós. O plano de salvação, sim. Mas o plano de Deus sobre a vida de cada um de nós é de uma forma. Por isso que não adianta nós querermos lamuriar, porque às vezes estamos passando, às vezes eu esteja passando uma prova maior do que a do pastor Valdir. E dizer, Senhor, mas o pastor Valdir não passou por isso que eu estou passando. Por que isso? Deus tem um propósito para cada um. O tempo de Pedro não era chegado, mas Jesus já tinha avisado para ele que o tempo dele também viria. O único que Jesus falou lá e a igreja espalhou que não ia morrer era sobre João. Mas Pedro, o Senhor já falou para ele que ele também passaria pelo martírio. Só que não era a hora dele. A primeira coisa que eu entendo, irmãos, Deus tem um plano na nossa vida. Às vezes nós vemos alguém até partindo para a eternidade, que é um instrumento na mão de Deus, e a gente começa a questionar e dizer, Senhor, mas por quê? Aquele pastor era uma bênção, e o Senhor permitiu ele dar um infarto e morrer? Que prejuízo para a tua obra. Irmãos, Deus nunca tomou prejuízo. Deus não toma prejuízo. Quando alguém pensa que Deus está tomando prejuízo, Deus está rendendo abundância, crescimento, fortalecimento, testemunho, edificação, o nome do Senhor sendo glorificado. Mas quando chega agora, eles pegam Pedro e aí teve um embaraçozinho. Mas é a festa dos pães asmo. Mas deixa ele preso. Porque depois que passar essa festa, nós vamos fazer mais um martírio. Nós vamos mandar matar Pedro. Só que eles esqueceram que o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que não permite. O mesmo Deus que faz com que algo aconteça é o mesmo Deus que também faz com que algo não aconteça. E aí eles vão no mesmo intuito. Irmãos, eu louvo a Deus por isso. Porque muitas vezes o inimigo pensa que vai nos destruir diante de uma luta e nos coloca aprisionados
por causa de algumas situações na nossa vida, mas só tem uma coisa: tem um povo que está clamando. Aleluia! Esta igreja era uma igreja protegida por Deus. A Bíblia diz que tem um anjo do Senhor acampando ao meu e ao seu redor. Tem crente protegido aqui? Você pode louvar a Deus nesta noite e dizer: Senhor, eu nunca andei sozinho. Eu tenho um anjo do Senhor acampando ao meu redor. Eu tenho a presença do Teu Espírito Santo. Eu tenho a Tua mão me guiando, me guardando, me fortalecendo, me protegendo. Eu só vou descer a sepultura o dia que o Senhor quiser. Isso só vai acontecer na minha vida se o Senhor quiser. Porque do contrário, não vai acontecer. Porque o Senhor é o Deus que está nos protegendo. E é interessante que Pedro estava tão convicto disso. Vocês lembram de que maneira que ele estava na prisão? Desesperado, murmurando. Era assim que Pedro estava. Ele foi descansar em Deus. Sabe por quê, irmãos? O crente que entende que Deus está no controle da sua situação, ele vai descansar no Senhor. Ele vai aguardar o mover das águas. Ele vai aguardar a resposta do céu sobre a vida dele. Porque ele está protegido. Aquela igreja era protegida. Aleluia! E aí começa, para nós ganharmos tempo, começa algo importante na vida deles. Eu estou pulando algumas coisas aqui. Vou pegar os pontos mais importantes aqui. Eles satisfeitos com aquilo que Deus tinha permitido, né? Satisfeito. Então agora eles tentam destruir a Pedro. E Pedro foi tão bem guardado, a gente usa o termo assim, debaixo de 7 chaves, né? A Bíblia fala que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Passa um pouquinho, veja o 6 aí, deixa eu ver. É o 4? Não, é aquele lá mesmo, olha lá. Pode o 6 mesmo. E quando Herodes estava para fazer o comparecer naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ali, irmãos, tinha uma turma de soldados só para cuidar de Pedro. Quem sabe Herodes disse: vocês seguram esse homem. Vocês não deixem esse homem escapar, porque esse homem aí é o meu sucesso. Ai de vocês se deixarem ele escapar. Só, irmãos, que quando ele estava naquela situação, a serviço do reino, em missão do reino, por isso que o crente, ele tem que estar em missão, irmão. O crente, quando ele levanta de manhã, ele já levanta sabendo que ele é um missionário, que ele está a serviço do reino. Em casa, quando ele sai, aonde ele passa, ele já está a serviço. Ei, soldado, quando vocês abrem os olhos pela manhã, o Senhor está contando conosco. Ele já está dizendo: coloque a farda, pegue a espada, se posicione, porque hoje tem serviço para vocês. Então nós lá levantamos com uma missão. Pedro estava em missão. E naquela missão, ele foi preso. Mas só que a igreja, quando ela entende que tem um Deus nos céus, que opera milagres, ela não fica murmurando, ela não fica desesperada. A igreja que tem a presença de Deus, a igreja que teme ao Senhor, a igreja que crê que é protegida pelo Senhor, chegou a dificuldade, meu irmão, ela vai para o joelho. Ela vai para o joelho no chão
Isso aqui ensina a mim e a você. Está enfrentando a dificuldade na sua casa? É joelho. É oração. Se está pouco de manhã, ora meio-dia, ora à noite, ora meia-noite, levanta de madrugada e ora. Tem dia que eu falo, às vezes até lá em casa, hoje eu estou precisando mais de orar do que de comer. Porque a coisa não está boa. A batalha está travada, o momento é difícil, mas quando a igreja se posiciona, versículo 5, esta igreja que não teme, esta igreja que não para, esta igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Jesus não libertou de manhã, mas nós vamos continuar orando, irmão, que pode ser que ele chegue lá na hora do almoço. Jesus não chegou na hora do almoço, pode ser que ele vai chegar de noite. Jesus não chegou de noite, pode ser que ele passa pela madrugada. Mas ele vai agir. Eu fico imaginando uns crentes, parecido com esses obreiros que estão aqui hoje no altar. Pentecoste, né? Tem unção aí, irmão Odilon? O que acontece, irmão? Eles se levantavam e eles diziam algo importante. Ali não faltava uma irmã Cláudia, uma Maria Tereza, uma missionária, um irmão, para dizer, vamos orar, irmãos. O nosso irmão está na luta, vamos orar. Vamos clamar. A casa do nosso irmão está em tribulação, mas hoje nós vamos clamar, e o anjo do Senhor vai chegar lá. Quando você clama, Deus vai lá na casa do teu filho, Deus vai lá na tua casa, Deus vai lá dentro daquela empresa, Deus vai lá dentro daquela situação, e Deus entra com a providência, mas é oração contínua, é oração com fervor, é oração que crê, é oração que confia, é oração. Nós abraçamos a causa da irmã Socorro, do seu neto. Ela me mandou o áudio do filho Elias, e quando terminou aquele áudio eu disse, Senhor, eu creio no teu poder. São 2 bactérias, quem fez a bactéria, quem permite a bactéria é o Senhor, quem mata a bactéria é o Senhor, quem faz a obra é o Senhor, quem realiza é o Senhor, e Ele é poderoso para fazer. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. É claro que Deus tem os seus propósitos. Como na vida de Tiago, Deus permitiu ele morrer, mas na vida de Pedro a coisa foi diferente, porque tinha uma promessa. E eu creio que Deus tem uma promessa sobre a vida do seu neto, irmã Socorro. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquela igreja, ela faz contínua oração. Irmãos, o nosso problema hoje é que é assim, a gente faz aquela oração meia boca, que não sai nem do teto, porque é aquela oração sem fervor, sem fé, e aí a gente quer que Deus move a mão. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela igreja acreditou. Aquela igreja, eu acredito que aquela igreja, irmão Ronald, estava chorando e dizendo, Jesus, a dor está muito grande, perdemos Tiago, mas Pedro não, Senhor. Às vezes a nossa dor está tão grande, que às vezes nós dizemos, Senhor, eu tive um prejuízo nesta área, mas agora nesta outra não, Senhor. O Senhor é o Deus que permitiu, mas o Senhor também é o Deus que entra com a providência. E a igreja está orando, a igreja está orando, a igreja está orando, oração contínua, e o céu está movendo. O céu está movendo, a igreja não está vendo, mas o céu está movendo. A igreja não está enxergando, mas Deus está trabalhando. A igreja não está vendo, mas o anjo está descendo. A resposta está chegando. O recurso está vindo do céu. Eles não tinham amigos, né? Eles não tinham naquela igreja o maestro Teixeira, que é militar, o fulano, alguém que poderia dar o nosso irmão Marcos e outros militares que temos aqui, que poderia fazer alguma coisinha para tentar amenizar a situação. Não! Mas eles tinham o chefe do exército, o Senhor dos exércitos,
O Deus Todo-Poderoso, ei irmão, tem o chefe dos exércitos contigo. O Salmo diz assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó está conosco. Está conosco. E fechando a palavra de hoje, versículo 6, nós já lemos, versículo 7. E aí o que acontece depois de uma oração contínua, igreja? Lê o versículo para mim. Ei, olha o valor da oração, hein? Olha o valor da oração. Aleluia! Olha o valor da oração. O anjo sobreveio, o anjo do Senhor. Dizem os teólogos e o pregador Marcelo Cardoso, que quando está falando o anjo do Senhor, é o próprio Deus que vem ao encontro. E quando nós olhamos para isso, a igreja orando, Pedro dormindo, a igreja orando, a prisão escura, fétida, terrível, e o anjo está chegando. E quando o anjo chega, o lugar que estava escuro tem luz, aleluia! Sabe aquilo que está escuro na tua vida? Eu profetizo nesta noite, tem um anjo do Senhor chegando e vai trazer luz. E vai resplandecer. Vai clarear o teu caminho para que você saia liberto desta situação e o nome do Senhor seja glorificado. E tocando a Pedro no lado, você já imaginou? Eu não sei, porque a Bíblia não entra em detalhes. Mas, irmão Dilon, você está lá dormindo, pensando, será que amanhã vai me matar? Que eu vou morrer? Você estava dentro da UTI esses dias com esses pensamentos assim, né? Terrível. Aí o anjo do Senhor, essa igreja que orou, aí resplandeceu lá dentro daquela UTI, e essa cabeça estava toda cortada. Jesus chegou lá, o anjo do Senhor falou: Dilon, desperta. Teus dias aqui já estão contados, tu vai voltar a sentar lá naquele púlpito. Sabe quem é esse? É o Deus que nós servimos. Pastora Miriam estava lá entubada da Covid, e os médicos dizendo, não tem expectativa de vida. O anjo do Senhor chegou lá e falou assim: levanta, pastora, tem uma igreja orando, sua jornada não terminou, mas o do lado está morrendo, mas o anjo chegou lá, porque tem promessa, aleluia. É o anjo do Senhor que chega na minha vida e na tua vida, e aquilo que estava escuro, aprisionando, irmãos, a luz vai brilhando e vai despertando, e o Senhor vai dizendo: levanta, eu já te dei a vitória, sai desse lugar, desse calabouço, dessa situação. E a Bíblia diz que ele disse: levanta depressa, posiciona logo, eu não vim para brincar, eu vim para mudar história. Levanta-te depressa. E quando ele levantou, ele acreditou, ele posicionou, o que aconteceu? Caíram-lhe das mãos as cadeias. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que tem milagre que às vezes ainda não aconteceu porque você não levantou. Porque às vezes eu não me levantei, eu não tomei posse. Deus está mandando, Deus está falando. Para que deixar as vozes da incredulidade tomar conta da tua mente? E o Senhor está dizendo: levanta depressa, levanta. A igreja já orou, o clamor já subiu, o anjo já veio, e é tempo de levantar depressa. E quando ele levanta, não tem cadeia que detém. Irmão, quando o crente se levanta, quando o crente crê, quando o crente posiciona, as cadeias caem. As cadeias caem. Fecha aí para mim. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e me segue. Que coisa linda, irmão. É o crente que obedece à voz de Deus.
Pedro não ficou falando, o senhor está me levando para onde, hein? Aonde é que eu vou? Porque se for para ali eu estou com medo, porque já querem matar. Ele seguiu, irmão. Ele avançou. Dá para pôr o 9 aí? Eu já peço à igreja para se colocar em pé. E saindo o seguia. Podem se colocar em pé. E não sabia que era real o que estava sendo feito. Irmãos, quando o milagre de Deus chega, a coisa é tão grande que a gente fala assim, será que eu estou sonhando? Será que o meu marido está crente mesmo? Porque esse homem mudou da noite para o dia. Será que o meu filho está liberto mesmo? Porque, olha aí, me dava trabalho demais, agora está quietinho, dormindo. Ele pensava que não era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele achou que era apenas uma visão. Irmão, tem coisa de Deus que é tão tremenda na nossa vida que a gente não tem aquela história. O povo tinha umas brincadeiras algum tempo atrás, dizia, me belisca, né? Para ver se eu estou vivo. E era real. Versículo 10. Só crente de fé, lê comigo aí. Tem 10 aí não, irmão? Acabou o capítulo? Acabou, Bruno? Ah, pensei que eu tinha lido outra Bíblia. E quando passaram a primeira, aí estava lá a guarda. Pedro, me segue. Aí vai passando a primeira guarda. Eu acho que, eu vou exagerar um pouquinho aqui. Acho que os anjos faziam, os soldados faziam continência. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Aí a porta abriu por si mesma. Ninguém precisou de tocar nela. É, irmão. O anjo usou o controle remoto do céu. Já existia naquele tempo, viu? O homem só copiou de Deus. Chegou lá e a porta, já viu as portas que você chega em lojas, aeroportos, você só chega perto da porta, aí ela já te visualiza. Foi assim que aconteceu lá. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo em seguida o anjo disse, agora a história é contigo. A obra eu já fiz, agora da agora para frente é contigo. Só glorifica, aleluia. Verso 11. Pedro tomando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. É verdade, o milagre aconteceu, o livramento chegou mesmo, aleluia. E me livrou da mão de Herodes e de todo o povo dos judeus, aqueles que eles esperavam a minha morte. Irmão, tem muita gente que já decretou a nossa morte, mas Jesus se levantou, se posicionou, e as pessoas estão surpresas, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Você pode adorá-lo nesta noite? Põe o 12 aí. Aleluia. Aí ele disse, eu já sei. Eu já sei para onde eu vou. Eu vou lá para as amadas do Pai, para o ciclo de oração. Eu tenho certeza que a coisa lá está fluindo. Aí ele chega lá na casa da irmã Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E o verso 13, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, ela chega lá dentro e diz, irmãos, Pedro está lá na porta. Alguém diz, menina, você está variando? Você está fora de si? Mas ela afirmava dizendo, não, é real. Ele está ali. Aí alguém diz, não, só pode ser o anjo da guarda dele, porque eles acreditavam nisso, não nos judeus. Só pode ser o espírito dele, né? Se fosse no Brasil dizer, é o espírito dele, porque não é ele não. Verso 14, 16, mas Pedro perseverava dizendo, e alguém disse, está batendo mesmo. Abriram, viram-no e se espantaram. Meu Deus. Você não está orando, irmão? Você não está esperando o milagre? O milagre já está batendo na tua porta, abre logo. Deixa de duvidar, deixa de achar que é ilusão. Aleluia. E aí quando eles veem que é Pedro, eles saem
poderosamente para levar o Evangelho de Cristo e testemunhar poder de Deus e convictos da fé. Feche os seus olhos nesta noite.